Olá, hoje estou aqui com Vanessa Pádua, executiva de cibersegurança da Microsoft. Vanessa, obrigado por estar conosco e hoje a gente vai falar sobre empatia digital em termos de trabalho remoto. E como tem sido tão difícil também, né, Vanessa, porque eu posso compartilhar aqui, quando começamos essa fase de trabalho remoto, foi uma jornada bem grande, porém agora está ficando um pouco sufocante, eu acho, né, já que existem flexibilidades, não somente a tecnologia, mas e no seu lado, o que você pôde perceber, Vanessa? Nossa, que bacana. Primeiro, Rafael, obrigada pela oportunidade, por esse momento. A parte de cyber e de segurança é extremamente relevante para o nosso movimento aí de espalhar o conhecimento. E quando a gente olha nessa questão da empatia digital e desse movimento que a gente está passando hoje tão importante, né, e nessa situação, globalmente falando, a gente tem muito que pensar em como que eu posso, de certa forma, me colocar no lugar do outro, entendendo que problemas, erros humanos, né, vão acontecer, não só erros sistêmicos, mas erros humanos mesmo. Então, você está em casa, às vezes, com teus filhos, com tua filha, e de repente alguém pega o seu dispositivo móvel, começa a acessar recursos corporativos. E isso é uma situação que pode acontecer nos dias de hoje. Então, quando a gente fala de empatia digital, a gente está se colocando nessa situação, no comportamento do usuário que não está mais dentro, né, do perímetro tão usualmente conhecido. Então, a gente tem que expandir um pouco essa questão de onde está o perímetro, né? Esse perímetro hoje não é o dentro e fora da empresa. Então, quando a gente pensa no ponto de empatia digital, a gente tem muito que pensar nessa questão de como eu posso melhorar a experiência daquele usuário, onde quer que ele esteja, no trabalho remoto, e, de certa forma, levando também a segurança que eu preciso, seguindo as trilhas necessárias para a empresa ter a resiliência para o negócio dela, garantindo, então, a nosso tripé da segurança, né? Ou seja, a disponibilidade, a confidencialidade e a integridade dos dados e da informação, que dali também vão converter, né? Não, muito interessante. E também, já que estamos falando dessa jornada, né, estratégica e muito importante, aliás, fundamental, já que estamos já aqui na Inglaterra, provavelmente vivendo a segunda era, né, de COVID. Então, e aí, o que as empresas têm adotado? Eu sei, a gente está falando muito de Zero Trust, então agora, mais do que fundamental, é necessário as empresas tomarem uma postura, talvez na forma híbrida, né? Porque já que ninguém sabe, para bem dizer, quando que voltaremos ao normal. Se já não estamos num novo normal. Isso é outro excelente ponto. Quando a gente fala, conectando assim os pontos, né? Quando a gente fala da empatia digital e esse movimento que a gente está hoje, é extremamente importante a gente repensar o como e se reinventar, né, até como profissional, e a nossa arquitetura e a nossa estratégia de segurança, em especial pensando numa jornada Zero Trust. Quando a gente pensa nessa jornada Zero Trust, por que é uma jornada? Porque não existe uma solução, um produto chamado Zero Trust, né? Existe uma jornada, e essa jornada ela vai abranger a parte de acesso à informação, da identidade do usuário, do acesso à rede propriamente dita. Então, são diferentes movimentos que uma empresa tem que pensar nessa estratégia como um todo, para conectar os pontos. E quando a gente fala, em especial na identidade, no acesso, hoje, mais do que nunca, isso é um ponto-chave. Porque como os usuários estão dispersos no sentido fora do contexto on-premise, estão em suas residências, em seus escritórios remotos, a gente tem que proteger a identidade do usuário no momento em que ele está acessando a informação corporativa. Quando a gente pensa no acesso e nessa questão da autenticação, nós temos que lembrar do conceito de que coopera ali com o AAA. Ou seja, eu vou autenticar o usuário, sim, mas antes eu tenho que fazer o processo de autenticar, autorizar e então ter o accountability daquele acesso. E tem um fator muito importante hoje, que é quando a gente fala no Zero Trust, no acesso, isso é muito relevante, que é a questão do acesso condicional, baseado no risco. No sentido, se o usuário acesso a partir do seu dispositivo móvel em um navegador, que foi previamente identificado pela corporação, ok, pode acessar a informação através do... Mas, de repente, esse usuário se movimenta
mesma informação através de um outro ou através do seu laptop. E nesse momento, pode ser que esse acesso comece. E esse é a nível de sessão. Então, o usuário está acessando através de um dispositivo móvel, esse mesmo usuário está acessando através de um laptop corporativo, mas será que ele pode acessar através também do próprio navegador do laptop corporativo? E aí, nesse momento, pode ser que não. Isso, ele aumentou, ou seja, agora esse usuário passa a ter um risco alto para poder, então, acessar aquela informação que é ou confidencial, ou que ela tem uma classificação como sendo de acesso restrito por determinadas aplicações. Então, quando a gente fala hoje da identidade do usuário, a identidade é uma grande protagonista do acesso remoto. A identidade e o dado, hoje, se a gente pensar no movimento em que nós estamos, o trabalho remoto, são dois grandes protagonistas e a gente tem que pensar em como criar uma estratégia de resiliência cibernética para esse movimento. Ou seja, como é que eu protejo o meu dado, faço a governança desse dado onde quer que ele esteja, e também como é que eu faço a governança da identidade do meu usuário, garantindo que ele ou ela só vai acessar o que é necessário naquele momento, mediante certos critérios. Então, a jornada Zero Trust eu vou sempre verificar, né? Eu não vou confiar explicitamente, eu vou olhar. Antes de permitir um acesso, eu vou identificar, avaliar vários quesitos do dispositivo, avaliar vários quesitos do próprio acesso daquele usuário, para então definir qual caminho eu vou entregar de acesso para esse usuário. Então, por isso que é uma jornada. Essa é a jornada que a gente está falando da identidade, né? Então, é nesse movimento extremamente importante do Zero Trust. Muito interessante, mas para isso também requer um pouco do gap de profissionais para ajudar nessa demanda, nessa nova demanda, e também controlar isso perante o ambiente cloud. E também acho que não adianta somente a gente só falar em vendors ou softwares ou appliance, né? Porque também tem a parte de automação. É uma grande jornada que acho que a cibersegurança hoje está levando, porque não adianta a gente, toda vez que você contratar um vendor, vem com um profissional junto. E aí? E essa parte de automação e o skills gaps que a gente está em busca, como fica nessa situação? Outro ponto, né? Pessoas, né? Pessoas é outro, quando a gente fala do outro tripé da segurança, né? Tecnologias, processos e pessoas. E hoje a gente tem um ponto muito forte, que é o gap de profissionais. Segundo pesquisa, se a gente pegar a pesquisa da IC Square, são 4 milhões de profissionais que a gente tem como gap na parte de cyber. E a gente não vai conseguir suprir isso, né, da noite para o dia, né? Não tem condições. Se a gente pensar no nosso ecossistema de América Latina, a gente está falando de um gap de 600 mil dessa mesma pesquisa. Então, por isso que tem que entrar em automatização. E essa automatização, ela tem que ser baseada cada vez mais em sinais de diferentes origens. Então, em um determinado momento que um possível incidente ocorreu, eu tenho que rapidamente identificar este incidente e já ter um processo automatizado para, quiçá, remediar. Então, eu tenho que medir cada vez mais o tempo de detecção desse incidente e o tempo de remediação. Isso só é possível ser feito com um processo cada vez mais automatizado. E esse processo automatizado tem que envolver sinais de informação do usuário, do que esse usuário, as aplicações que esse usuário está acessando, mas também outros sinais relacionados a, mais uma vez, a classificação da informação e em outros, que cada vez mais eu crio, que a gente tem falado bastante no dia a dia, que é o conceito de SOC moderno, que é nível 1, nível 2 do SOC, cada vez mais automatizados, para que quando eu evoluir para o nível 3 de incidentes mais críticos, então entre em cena profissionais mais especializados. E aqui nesse nível 1 e nível 2, você consegue automatizar muito, seja com a parte de machine learning, seja com a parte da camada também de inteligência artificial, tudo isso vai criando essa automatização, que é muito relevante nos dias de hoje. Vanessa, obrigado pelo seu tempo. Foi um ótimo bate-papo com você e mais uma vez, obrigado pela oportunidade de debater cibersegurança dentro do nosso canal e dentro do nosso evento Cybersecurity Summit Brasil. Muito obrigada, Rafael. Foi excelente a experiência
e vamos ter sempre em mente que o conhecimento nos transforma e nos fortalece. Um grande abraço. Obrigado.